Você sabe o que é a apometria terapêutica sistêmica e para que é que ela pode ser indicada? Bem, a apometria terapêutica é uma ferramenta utilizada no tratamento dos bloqueios emocionais oriundos da nossa existência atual ou de alguma de nossas existências passadas. E para você, criatura divina, que chegou agora aqui no meu canal, está assistindo esse vídeo, eu sou a Andréa Francomano, terapeuta psíquica e espiritual, facilitadora do curso de apometria terapêutica sistêmica, e vou explicar para você o que é a apometria terapêutica e quando se recomenda a sua aplicação. Esse é o segundo vídeo sobre o tema. Então, se você chegou agora e ainda não assistiu ao primeiro, vá lá no meu canal e assista para compreender os conceitos que eu estou utilizando aqui e seguir a sequência dos vídeos para você ter um melhor aproveitamento deles. E aí, né, claro, aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe todas as notificações sempre que eu publicar um conteúdo novo. E me ajude a crescer dando seu joinha e compartilhando esse vídeo, claro, se ele fizer sentido para você. Então vamos lá? Bem, a apometria terapêutica se recomenda para o tratamento dos eventos e efeitos provocados por personalidades múltiplas sobre o paciente. Mas, Andréia, que eventos seriam esses? Como identificar se uma pessoa está sob a influência de uma personalidade múltipla? Calma, criatura divina, vamos entender. Muitas vezes, as personalidades múltiplas, ou alma, ego, de nossas existências anteriores, mesmo sem possuir mais um corpo físico que utilizava enquanto encarnados, não têm a menor noção, a menor consciência que aquela experiência já se foi e nem imagina que aquele cliente, aquele paciente ali é parte do aglomerado psíquico dela mesma. Um ciclo dela mesma que voltou para a Terra para viver novas experiências. E ficam, por isso, ali transmitindo para aquele paciente sugestionamentos desarmônicos e que confundem, desarmonizam, desestabilizam, bloqueiam o paciente, configurando o que a gente denomina, dentro da apometria, de um quadro de autoobsessão. E aí, nesses casos, a apometria terapêutica é a ferramenta mais eficaz para descristalizar, como chamamos, aquela personalidade do passado que está ativando ou está agindo sobre o paciente, o seu aglomerado encarnatório, e aliviar a carga de dor acumulada em sua memória holográfica, restituindo assim o discernimento necessário para o paciente entender que ele estava sob essa influência. Mas é claro que essa influência está acontecendo porque o paciente está vivenciando ainda uma repetição de padrões daquelas mesmas emoções que aprisionaram aquela personalidade de vidas passadas, como alguns autores chamam, e que eu prefiro chamar de existências passadas. Como que identificamos uma interferência de personalidade múltipla sobre um paciente? Vou trazer exemplo que assim fica mais fácil. Você já reparou, já passou ou tem automatismos que guiam aí os seus comportamentos? Eu tenho vários. Vou explicar melhor o que a gente chama de automatismos e depois a gente vai ressaltar aqueles que interferem de tal modo no comportamento que merecem e necessitam ser tratados, e a apometria terapêutica é um caminho. Bom, repetir comportamentos é um padrão natural do ser humano. Todos nós temos comportamentos que repetimos naturalmente e costumamos associar isso a alguma característica pessoal nossa. Por exemplo, o chefe é mal-humorado. O irmão de alguém é distraído. Minha amiga é sorridente demais. Minha mãe é muito amorosa, entre outros. E isso é o que a gente chama de automatismos, ações que acontecem automaticamente, de maneira inconsciente e que sempre se repetem. Mas uma pessoa muito nervosa, por exemplo, ao ouvir algo que lhe desagrada, sente aquilo, pensa sobre o que foi falado, dialoga internamente e após essa sequência de ações, vem aquele impulso de responder à altura e reage de forma explosiva. Isso também é um comportamento. Mas todo esse processo acontece em milésimos de segundos, porque o cérebro já está condicionado a agir dessa forma diante daquelas circunstâncias e sempre age de maneira semelhante, de forma explosiva. Então, os automatismos
também se apresentam em pequenas ações do dia a dia, como por exemplo, dificuldade para acordar cedo, né? Aí você fica lá adiando o relógio de 5 minutos, até que você chega atrasado no trabalho todos os dias. Não conseguir deixar de comer um doce depois do almoço quando você está de dieta, né? Procrastinar sempre coisas importantes e colocar-se sempre como vítima daquela situação e não conseguir ter uma atitude de mudança, apesar de ter consciência de que aquilo está te atrasando. Então eu costumo dizer aos meus pacientes que os automatismos falam muito dos nossos pecados de existências passadas, que nos perseguem, pois são eles que nós precisamos corrigir na nossa rota evolutiva e é o que denominamos de cura. A preguiça, o orgulho, a avareza, a gula, a luxúria, vaidade, íria, todos esses pecados vão se apresentando de diversas outras formas na nossa existência, com outras roupagens que o nosso ego muito inteligente, a alma presente, encontra novos modelos para esconder, escamotear o que mais necessitamos nos libertar para o nosso crescimento, cura ou evolução. Então, esses automatismos são algo ruim o tempo todo, né? Tem coisa que você costuma fazer sempre, né, que te faz bem. Então, tá tudo bem. Mas a partir do momento que um automatismo, uma ação sua, começa a te causar problema, aí é um motivo que você precisa observar, porque pode estar te gerando autossabotagem. E quando que um automatismo é necessário ser tratado? Por exemplo, sempre que isso estiver te causando problema de desenvolvimento, conflito emocional, um problema de saúde, situações graves nos seus relacionamentos, né, de trabalho, pessoal, amoroso, sempre que estiver te causando sofrimento, por saber ser ciente de que aquilo não te ajuda, mas não consegue sair desse comportamento, aí a gente recomenda que você olhe e trate isso. Boa parte desses automatismos podem estar relacionados a essas personalidades múltiplas. E de repetição em repetição em existências passadas, nós vamos nos acostumando tanto com aquela condição de vítima, ou de abandonado, ou da preguiça, do mau humor, da ira, de um orgulho exacerbado, ou de qualquer outro padrão, que após algumas existências repetindo esse mesmo modelo, a gente não consegue sair do padrão. E é exatamente para isso que a gente está aqui, para curar este processo que está nos mantendo ainda encarcerados nos mesmos processos de dor. E esses padrões repetidos de existências em existências vai criando quase um afeiçoamento com essa personagem desse comportamento, criando uma aderência mesmo, sabe? Com aquele desconforto que passa a fazer parte do nosso modelo de mundo, como se fosse o jeito certo de se sentir. Só que está causando problema, então está na hora de olhar. E a gente vai ficando emocionalmente tão aderido a esses desconfortos, a esses padrões, e isso acontece de uma forma a criarmos uma identidade tão profunda com aquele padrão, que mesmo que ele seja desagradável, a gente não consegue, sabe, fica incrustado no nosso inconsciente. Vou trazer mais um exemplo. A identificação com a personagem de uma existência passada vitimizada faz com que o nosso campo energético continue emanando manifestação de vibração inconsciente para o nosso redor todo, desse mesmo sentimento de vítima. E aí, por semelhança, por ressonância e semelhança, a gente vai atrair para nós aqueles mesmos processos que vão nos levar a achar que somos vítimas. Então, se a gente se sente vítima num processo de vida passada, por ressonância eu posso atrair um algoz, que vai me impor novamente aqueles mesmos sentimentos e emoções, porque eu fico repetindo um padrão. Faz sentido para você? Entendeu mais ou menos como é que a gente ativa essas personalidades de vidas passadas? Então assim nós vamos indo sem nos darmos conta, atraindo, né, situações que vão reforçar os nossos velhos comportamentos e velhos sentimentos, como no caso de uma vítima, criando esse contexto reencarnatório de reincidência de frustrações. E por que que isso acontece? Criatura divina, a nossa parte consciente que elabora, conversa, constata, pondera, corresponde a uma fração mínima de consciência efetiva, enquanto o nosso inconsciente processa infinitas informações e emoções que ficam ocultas. É um iceberg, a ponta é a nossa consciência, e tudo que está
escondido é a nossa inconsciência. E é nesse inconsciente que está localizada uma espécie de antena, sabe? Receptora e transmissora de sinais, é o que a gente pode denominar de frequências. Se essa antena está suja, impregnada de vibrações de vitimização, de rejeição, de dor, de culpa, falta de perdão, ira, preguiça, enfim, ela necessariamente vai mandar sinais contaminados com esses padrões e o universo, na sua ordem divina do amor, vai trazer de volta para o paciente as mesmas energias adormecidas em forma de circunstâncias, situações e pessoas para reforçar aquela ideia ainda não curada, não tratada, ainda não regenerada na nossa vida, na lei da causa e efeito, que é o que nos leva à nossa evolução. Entende como tudo é perfeito e mesmo isso parecendo muito negativo e ruim, ainda assim está aí para nos instruir, orientar e nos salvar de nós mesmos. Mas quando a gente está muito envolvido em todos esses processos e passando por todas essas dificuldades, é muito difícil conseguirmos sair disso sozinhos. Então a apometria terapêutica vai auxiliar promovendo uma limpeza, uma higienização desses sentimentos e vai trazer consciência ao paciente de suas questões internas que necessitam receber luz, ou seja, tudo isso fala das sombras do paciente que ainda precisam ser iluminadas. Necessitam serem ressignificadas e transformadas, transmutadas, tratadas, juntos àquelas experiências antigas em suas existências alma-egos anteriores, para que possam deixar de interferir no modo atual, de forma tão nociva sobre o indivíduo encarnado, ou paciente, né? Facilitando a esse paciente que ele altere esses automatismos e consiga, então, paulatinamente se regenerar na expiação e sofrimento que ele continua a repetir. E como é que a apometria terapêutica se aplica e como ela acontece nesses casos? Bom, esse é tema para o nosso próximo vídeo, onde eu vou continuar falando mais sobre subpersonalidades e personalidades múltiplas, e como a apometria terapêutica e sistêmica trata, como funciona a técnica, como ela se aplica e quais são os benefícios que se pode obter por meio deste tratamento, que a gente também denomina de a medicina da alma, ou como eu chamo, a terapia psíquica espiritual. Bom, você já se inscreveu no meu canal? Se não, faz isso agora, para você não perder nenhum vídeo. E se você curtiu esse conteúdo, deixa seu joinha, compartilha para outras pessoas, para que elas também possam acessar essas informações, porque, como eu digo, a minha missão é expandir conhecimento, que é libertador. Não perca o próximo vídeo, estou te esperando. Tchau!